a atuação do seu vereador, enfim, e participar do dia a dia, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E até eu conversei com o Wellington muitas vezes, assim, que era uma das coisas que eu queria realmente ver acontecer. Não é só na hora das coisas críticas, né? Não é na hora das coisas críticas, por exemplo, como foi a questão do saneamento lá do SAI, né? Não é só nessas horas que a população tem que ir, e sim todas as horas para acompanhar o trabalho do Legislativo. Né? Porque sempre tem um tema, sempre tem um tema importante para a vida das pessoas. Sempre tem um tema importante. Então, eu convido aí você que está nos assistindo aí, que participe, né, das sessões legislativas, né, e acompanhe. Né, e você que quer acompanhar, a sessão acontece toda segunda-feira, às 6h, sem atraso. Aqui em Votorantim não há atraso. Agora entrou em recesso e os vereadores retomam as sessões no dia 1º de agosto. Então, segunda-feira, 6h. Se você quiser já ir se planejando, dá tempo, né? E é um horário que não é tão difícil assim, para aquelas pessoas que trabalham, dá tempo de ir, sim. Então, estamos aqui com a participação dos nossos telespectadores. O Sarney, da Vila Nova, nos ligou. Ele manda um abraço para todos nós. Diz que adora a Luciana. Obrigada, Sarney. E manda um abraço para todos, então, da TV Votorantim também. A Kelly, do Serrano 2. Ela, se referindo ao assunto anterior, ela diz que dentro da festa junina tinha monitoramento, mas fora, logo atrás do palco, estava escuro, rapazes usando drogas e bebidas, mexendo com as pessoas e as seguindo. Ela passou com o filho dela, ficou com muito medo, pois não tinha policiais e nem monitoramento. Olha, Kelly, inclusive nós aqui da TV Votorantim, o programa Votorantim Verdade, flagrou realmente alguns rapazes ali consumindo drogas, próximo, muito próximo à festa. Então, nesse quesito, talvez o policiamento estava com uma observação muito centrada, a minha opinião, a um só local e talvez tenha esquecido de olhar atrás, não sei, a minha opinião. A Lindinalva, do Jardim Paulista, sempre conosco. Ela diz que todo mundo está colocando super mídia nas casas. Abraço para todos. Que bom, Lindinalva. Que bom saber. Tomara que Na rua da Lindinalva, só hoje, foram instaladas 10 casas com super mídia. Olha só, tomara que seja por causa da TV Votorantim, que as pessoas estejam querendo pôr a super mídia. E olha, e você que conhece alguém que não tem a super mídia, ou você que está nos assistindo pela internet, existem planos da supermídia que são muito baratos. Existe um plano de R$21 que te proporciona, creio que, mais de 40 canais. E aqui em Votorantim, como nós temos problemas uma cidade de relevo, né, ruim, muitas casas não recebem pela antena um sinal bom. Algumas regiões pegam só 2 canais, a Rede Globo, a Rede TV, enfim. E você assinando a Supermídia, esse plano, que é o menor plano que tem, que é só a TV, por R$21, você vai ter aí mais de 40 canais com uma boa qualidade, em breve totalmente digital, inclusive o canal 10. Então, fale aí para quem você não conhece, para quem você conhece que não tem, e se você está pela internet, também procure a Supermídia, quem sabe? Eu estou fazendo propaganda da Supermídia aqui, né? A Gislaine Mota, do Parque Bela Vista, manda um abraço para todos nós. Obrigada, Gislaine, você sempre conosco. O José Clarete parabeniza o Wellington, a Luciana, a Maiara e o Marcão. Obrigada, José Clarete. O César Alvarenga, ele se referindo à LDO, ele diz: na minha opinião, os vereadores deveriam receber a cópia da LDO uns 30 a 60 dias antes da votação, para que seja necessário analisar com cautela e não de forma imedialista, como sempre acontece. Você concorda? O senhor concorda, vereador? Eu discordo do seu Alvarenga, né? César Alvarenga, até porque a LDO chegou o tempo suficiente para cada vereador estar analisando, né, e estudando todo o conteúdo da lei. Então, logicamente que ele não tem essa informação, né, porque dentro do Legislativo, a gente que vivencia lá, nós sabemos como que é, e não discordo dele que muitas vezes chega algumas coisas de caráter de urgência.
né? É como eu disse, a hora que tem que fazer a crítica, nós não temos problema nenhum de fazer a crítica, né? Mas, nessa questão, eu não tenho como falar. Alguns projetos, sim, vêm a caráter de urgência, como ele está dizendo, tá? Mas, nesse caso, não foi, né? Não foi. Então, teve tempo suficiente de os vereadores estar analisando isso. E houve 2 audiências públicas, né? Que é importante frisar isso, né? Onde o vereador pôde questionar, né? E conhecer. Apresentou, nas audiências públicas, apresentou todo o conteúdo do projeto, né? Detalhes e detalhes do projeto. Então, não tem essa desculpa de não conhecer isso. Maiara, qual a relação sua com a Câmara Municipal? Como que você vê o trabalho deles? Aliás, já fez as pazes com o Pedro Nunes? Já. Então, tá bom. Já fiz. Deixa até antes de que esse assunto saia, 2 pontos que eu queria... Estava aqui pensando, vendo a manchete de jornal. Que paradoxo, né? A LDO é aprovada, mas Piveta recebe críticas. Daí, na leitura que a Luciana fez, o projeto é aprovado por unanimidade. E depois o pessoal critica. Que foi o que o vereador falou também, né? É um paradoxo muito grande. E o que me preocupou também é a crítica do vereador em cima dos secretários. Então, não tem nem o que se dizer, né? Se o próprio vereador... Acho que foi o Pedro Nunes mesmo que criticou os secretários. O Pedro Nunes ele diz que tem secretário que não conhece a própria verba da secretaria. A vereadora Fabíola cobrou a presença dos secretários. E o Weber concordou com a Fabíola. É essa a questão. Eu acho que, então, eles deveriam ter visto isso realmente antes, ter cobrado até os secretários. Eu acho que quando a gente vai fazer uma matéria, as pessoas elas fazem uma denúncia que a gente diz, faz alguma reclamação, né, sobre o bairro, sobre a escola, mas eles muitas vezes não querem se identificar, não querem falar, não querem gravar. Eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo aí com os vereadores. Você quer falar, você quer criticar, mas você também não quer tomar uma atitude, não quer fazer a diferença. Quer se expor, né? Não quer se expor. Então, a gente também não pode fazer nada, né? É o que eu sempre falo. Se você não pode falar, eu não posso falar. Não posso ouvir, né? Não posso falar por você. É você que está sofrendo as consequências. É você que está vendo a coisa errada e não está fazendo a diferença. Que cabe ao vereador estar fazendo isso. Então, essa é a minha opinião. E essa crítica ao prefeito, do que é a manchete do jornal, qual é a origem dela? É o Pedro Nunes citando que o prefeito tinha que escolher melhores secretários, pois tem muitos secretários que não conhecem o próprio orçamento e não saberiam calcular. É isso que eu entendi, eu estava presente na sessão. E eu não posso esquecer de falar, deixar de falar, não sei se é o Cruzeiro do Sul citou, agora não me recordo, mas a Marilene Nilma, vereadora, ela também se manifestou apoiando o Piveta. Levou um texto pronto lá e apoiou fielmente ao Piveta. Eu não posso deixar de citá-la, afinal de contas, ela também se manifestou. E a vereadora Solange? A vereadora Solange, ela questionou que algumas secretarias estavam em disparidade com outras. Então, ela fez uma comparação entre secretarias. Não Saúde, educação. Esporte e trânsito, por exemplo. Mas ela não quis minimizar esportes, que parece que tem quase o mesmo orçamento que trânsito, se eu não me engano. Ela só quis dizer que talvez tivesse que entender melhor por que isso. Enfim, eu também não entendi direito o que ela quis dizer, se ela teve tempo para ver na audiência, como diz o Marcão, né? Agora, falando de Câmara Municipal, que deu muita notícia, foi muito pano para manga, e ainda acredito que ainda vá se falar sobre isso, né? É o telefone da Câmara sendo utilizado para pesquisa eleitoral, se é que foi mesmo. Exatamente. Essa notícia foi publicada pela mídia nas últimas semanas. A denúncia de que o telefone da Câmara foi utilizado para realizar uma pesquisa eleitoral. Uma cidadã votorantinense apresentou o número do telefone, que ela recebeu um telefonema questionando ela para quem ela votaria nas próximas eleições, o que ela achava se nas próximas eleições concorressem os mesmos que se candidataram nas últimas eleições, em quem ela votaria, e o que ela achava da atual administração. Ela ligou de volta para o telefone que estava na Bina e caiu na Câmara. Ela fez a denúncia por escrito e, durante a sessão, o vereador Chico Amorim, ele também disse que a esposa dele também recebeu esse telefonema estranho com essa pesquisa. Enfim, daí, segundo a mídia, e o vereador Marcos vai poder nos dizer,
Várias pessoas, depois disso, se manifestaram. Aí, o caso é investigado pela mesa diretora e há indícios de que os telefonemas partiram do gabinete da vereadora Fabiola Alves Pedrico, do PSDB. Como você pode ver nas matérias, que o Jonatas vai por aí, foi noticiado pela Folha de Votorantim, pelo Jornal Cruzeiro do Sul. A vereadora Fabiola esteve no programa Votorantim Verdade, aqui na TV Votorantim, apresentado pelo Cortez. Isso, mas lá na festa. Lá na festa junina. O programa estava sendo apresentado lá da festa junina. E ela afirmou que desconhecia o uso indevido do telefone no gabinete dela. Oficialmente, ela ainda está no prazo de se manifestar e não se manifestou. Agora, a Câmara entrou em recesso. Então, nós vamos questionar o vereador Marcão se o recesso, se essa investigação vai ficar para depois do recesso ou se no recesso há trabalhos. Está feita a pergunta. Então, a questão do recesso não para os trabalhos da Casa de Leis, né? A questão do recesso é só em relação ao público, mas a secretaria funciona, né? O trabalho dos vereadores no dia a dia é o mesmo, né? É o mesmo. Então, assim, não se interrompe a questão, né, do trabalho, nem do vereador e nem dos trabalhadores da Câmara Municipal. Isso é importante frisar. Então, consequência disso, todo esse trabalho, né, da mesa diretora continua. Foi notificada, a vereadora foi notificada no dia 22, se eu não me engano, na quarta-feira, antes do feriado, às 16h49, mais ou menos, né, da tarde, e ela tem um prazo de 15 dias para se manifestar. Assim que ela se manifestar, a mesa diretora vai se reunir e aí nós vamos ver que caminho que nós vamos tomar, né? Houve realmente, partiu, né, não há indícios, partiu do gabinete dela as ligações, né, porque a Câmara Municipal ela tem um tarifador. Quando houve a instalação do tarifador na Câmara Municipal, foi alertado todos os vereadores, né? E os assessores? Vereadores, assessores, todos os trabalhadores da Casa de Lei foram alertados da instalação do tarifador da Câmara Municipal. Esse tarifador ele controla por ramal, né? Por ramal. Então, assim, cada ramal tem as suas ligações feitas e é por isso que foi diagnosticado, né? Realmente houve denúncia, senão a mesa diretora e nem eu, como presidente da Câmara, não ia ter conhecimento nenhum. Essa denúncia chegou por escrito, como já foi falado, né? Com nome, RG, CPF. Chegou para você. Chegou para mim, né? Dizendo da indignação em relação ao uso indevido. E essa carta nada tem a ver com a esposa do vereador. Não, essa é uma outra pessoa. Essa carta é o que chegou primeiro ao meu conhecimento. Depois da gente conhecer isso, o vereador se manifestou dizendo que a esposa também tinha recebido essa ligação, né? Inclusive consta que partiu do ramal 33, né? Que é do ramal da vereadora Fabiola, né? Do ramal do assessor da vereadora Fabiola, né? Então está lá, constando lá, né, as ligações que foram feitas, o horário, e coincidiu justamente tanto da denúncia da carta por escrito, como também da denúncia do vereador. O vereador se manifestou na tribuna, e também oficializou a nós da casa, né, a mesa diretora, e vai ser encaminhado para o Ministério Público. Quantas né? ligações? Então, nós só estamos fazendo aquilo que houve a denúncia, né? Não partiu nenhuma questão pessoal, nem minha e nem do Nobres Pares, né? Houve a denúncia e nós estamos investigando e vamos tomar as devidas providências. E nessa investigação, vereador, quantas ligações partiram desse ramal 33? Se eu não me engano, são 238 aproximadamente. Qual é a média ligações. de ligações que um gabinete tem, em média? Só para a gente... Porque assim, a né? vereadora esteve com a gente lá fez as suas argumentações, né, no sentido assim que deu para entender que é um número de ligações
normal de um vereador que trabalha, que está em contato com os seus... Está em contato com as pessoas que a elegeram. Enfim, é um telefone de trabalho, né? Então, eu concordo com a vereadora quando ela diz isso, né? Porque, assim, não tem número de ligações, né? Assim, não tem limite de ligações Sim. quando se trata para uso exclusivo de trabalho. Isso. Né? O que causou a estranheza, né, é porque houve a denúncia, né, e puxando no relatório são ligações seguidas. Né? São ligações muito próximas uma da outra. Né? Com relação com caráter de realmente... Uma coisa é você usar o telefone... Né? 300 vezes no mês. Enfim, em números né? diferentes. Tal. Em números diferentes, em outros locais. Né? Então, foi uma sequência de números, né? E assim, aproximadamente... questões... Tempo de uma conversa. De uma conversa... de uma pesquisa realmente de fato, né? E houve a denúncia. E a denúncia que houve, está lá o número da ligação. E a possibilidade de... está lá o número. Está lá o número. Está lá o número da pessoa que denunciou e o horário aonde ela identificou na BINA. E a possibilidade de quebra de sigilo telefônico? Então, eu ia propor aqui, né? Porque... Assim, já que a vereadora, né, ela se manifestou e falou que realmente, né, ela não partiu e ela desconhece isso, e até ouvi falar que tem uma questão que ela está usando da questão da perseguição política, né? Eu desde a primeira vez eu deixei bem claro, né? Eu não sabia de onde tinha partido as ligações quando eu recebi a denúncia. Né? E eu sempre falei isso na imprensa. Doa a quem doer. Se eu tiver que cortar da própria carne, nós vamos cortar. Tá? Eu sempre deixei bem claro em relação a isso. Né? Agora, se ela está achando que é uma perseguição política, ela que peça. Antes da gente pedir, né, que chegue nessa situação, ela que peça o sigilo, a quebra de sigilo telefônico, né, do gabinete dela. Entendeu? E ela vai ver realmente se foi o assessor ou não que estava fazendo a pesquisa. Agora, o que a gente percebeu, assim, sentiu no olhar dela, na forma que ela estava ali respondendo os questionamentos do Cortez, que se aconteceu, como o senhor está praticamente afirmando que aconteceu, ela foi traída pela sua própria assessoria, né? Isso que dá a entender, porque ela foi muito clara no afirmar que não estava sabendo desse tipo de ligação. Né? Então, assim, obviamente, a responsabilidade da sua assessoria, de cada vereador, é do vereador. Né? Isso é lógico, isso não tira a responsabilidade da vereadora. Então, só estou aqui tentando lembrar ao telespectador da forma que ela se manifestou de uma forma assim até também surpresa, né? Então, isso, não saberia nem... Vereador, nós estamos aqui no MSN com a Fabiola. Ah, é? Nós não tínhamos ela no nosso MSN. Eu espero que seja ela mesma. Né? Porque por computador a gente nunca pode ter certeza, a não ser que a gente já tenha um pré-contato com a pessoa por aquele meio. Sim, sou eu. Mas, enfim, ela está dizendo que é ela mesma. Eu confio, mas como as perguntas que ela faz também poderia vir de qualquer pessoa, eu vou questioná-lo. Ela diz, por que o senhor não a notificou antes de levar o caso à imprensa? Essa é uma pergunta. Então, na verdade, assim... Quando nós tomamos o conhecimento dos fatos, né, nós tomamos o maior cuidado com esse assunto. Né, primeiramente, guardamos isso, né, e reunimos com a mesa diretora. Só que, de uma forma ou outra, acabou escapando, né, na imprensa. E aí nós tivemos que nos manifestar. Mas, assim, antes de dar qualquer declaração na imprensa, nós tentamos notificar a vereadora, sim. Procuramos a vereadora, só que realmente ela não apareceu no gabinete. Né? Naquele dia. Naquele dia, ela não apareceu no gabinete naquele dia. Então, nem tanto nem que ela foi ser notificada,
no dia 22, às 16h49 da tarde, quando ela apareceu no gabinete e nós notificamos ela. Ela afirmou no programa que ela estava doente e que ela realmente deixou de comparecer. Os assessores dela também não estavam, não poderiam ficar sabendo como funciona? Você recebia essa intimação? Porque é uma coisa pessoal de cada gabinete. Né? O responsável pelo gabinete é o vereador. Nós não poderíamos notificar a assessoria dela. E no caso dela ter levado o atestado médico, não seria, então, uma sugestão, uma pergunta, né? Esperar ela voltar do atestado médico, notificá-la para daí levar à imprensa? Talvez essa questão que fica para aquelas pessoas que gostam dela, ou que, enfim, que talvez tenham se colocado no lugar dela. A gente está sempre aqui acreditando na honestidade de todo mundo, né? Sempre. Se há o atestado, se a pessoa está impossibilitada de receber, não é porque ela não quer, é porque ela está doente. Aí fica a questão. Enfim, assim, na verdade, quando a gente recebeu essa notificação, a pessoa colocou o nome, o RG, o endereço, né? E isso se espalhou de uma forma na cidade, né? Sim, nós mesmos ficamos sabendo antes uma proporção muito grande. Uhum. E a imprensa nos procurou, né? E nós tentamos, a mesa diretora tentou, né? Eu quero aqui afirmar novamente, a mesa diretora tentou notificar, só que nós desconhecia que a questão que ela está impossibilitada, né? Em qualquer momento chegou essa informação que ela estava impossibilitada de estar recebendo por motivo de doença. Né? Certo, não havia conhecimento. Eu desconheci esse fato, eu estou sabendo agora através de vocês esse fato. Ela inclusive afirma aqui que ela estava com problemas de saúde e que ela acha que poderia ter falado com a assessoria, enfim. Mas daí isso ela resolve com você. Vou continuar aqui as perguntas dela. De quem partiu a ideia da colocação do tarifador? Ela pergunta. O tarifador, na verdade, não foi na minha gestão. Certo. O tarifador não foi na minha gestão que foi colocado esse tarifador na Câmara Municipal, né? Se eu não me engano, foi na gestão do Pedro Nunes, né? Quando o Pedro Nunes era o presidente da Câmara. Houve essa notificação de todos os vereadores, para toda a assessoria, que ia se implantar a questão da gestão. O porquê? Porque nós tínhamos gastos com os telefones, né? E não tinha um controle da despesa de cada gabinete. Então, aí sim, resolveu implantar esse tarifador para que pudesse ter o controle das contas, né, individual de cada gabinete e do uso do telefone. Então, por isso que foi instalada a questão do tarifador. Segundo ela, a sugestão partiu dela ao vereador Pedro Nunes. E, por fim, ela questiona o valor das ligações. Olha, eu não sei, de fato, porque são 238 ligações, né? Então, eu não poderia aqui... Mas é um valor praticado pela telefônica? O valor normal, o valor comum. O valor comum, como se fosse, né? Viesse na conta telefônica residencial. Certo. Nós estamos agora com alguém por telefone querendo falar conosco. Quem fala? Alô? 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 Nós não estamos ouvindo, não sei se a pessoa está conseguindo se comunicar. Bom, vamos prosseguir. Ela fala do valor ali, Luciana. Ela disse que ela está sendo acusada por 4 centavos, que dá R$12 as acusações. E que justamente cada um é responsável pelo seu gasto. Enfim, agora ela está escrevendo mais alguma coisa, ainda não chegou. Eu só queria saber se existe alguma punição. Então, a questão não é o valor da ligação ou não, né? Deixa de ser essa questão de valores, né? O problema é que houve a denúncia, né, por um uso que foi feita uma pesquisa, né? Uma pesquisa pelo telefone da Câmara, né? E essa pessoa, ela denunciou, né? Então, nós não estamos aqui vendo a questão dos valores que foram gastos, né?
Até porque o uso do telefone da Câmara, quando é para trabalho, talvez seja até um valor maior. Mas é uso exclusivamente para o trabalho, não para fazer pesquisa, né? Então, é essa a indignação das pessoas que denunciaram em relação à pesquisa. À pesquisa. E é por isso que está sendo apurados os fatos, né? Então, não é a questão de ser de R$12 ou de 4 centavos ou de R$1.000, né? A questão é que as pessoas ficaram indignadas e ela relata isso na carta. Ela relata isso na carta, né? A pessoa. Da indignação dela, porque ela acha um absurdo de usar o telefone da Câmara, entendeu? Para intuitos de pesquisa eleitoral. Daí só minha pergunta, então, se isso é um crime eleitoral e se existe punição. Então, na verdade, nós sabemos de fato, a mesa diretora sabe de fato que houve a ligação e partiu do gabinete da vereadora, né? O ramal, tanto no ramal que foi ligado... Do assessor dela. O ramal do assessor dela, que foi feitas as ligações, né? A gente tomou esse cuidado de fazer outras ligações para que realmente, se for para uso... Foi realmente para o uso da pesquisa, e as pessoas confirmaram que foi realmente para o uso de pesquisa, né? E a pessoa que relata com nome, CPF, eu insisto de falar isso, com nome, endereço, CPF, tudo, discriminando o horário, tudo certinho, bate com a ligação que saiu do gabinete da vereadora. E essa pessoa tem ligação política com alguém? Não tem ligação nenhuma política, com ninguém, né? Não é filiada a nenhum partido, né? Então, a indignação dela que ela relata em relação a isso, né? Que é o acontecido. Pode ser, tudo depende da argumentação dela. Nós estamos aguardando a vereadora se manifestar por escrito, né? A partir da manifestação da vereadora, aí a mesa diretora vai saber o que vai ser encaminhado, né? Se for em relação ao assessor e ela dizer que realmente ela desconhecia, vai ser aplicado o estatuto. Se ela falar, não, eu tenho conhecimento das ligações, né, e foi eu que autorizei fazer essas ligações, aí nós vamos usar o regimento, né, da Casa de Leis. Está correto. E, assim, nós gostaríamos de lembrar, você, telespectador, que nós estamos aqui dando as nossas opiniões e debatendo os fatos. Não estamos querendo proteger, nem ficar a favor e nem em defesa de alguém, de uma parte ou de outra. Nós estamos aqui manifestando o que você manda para a gente como pergunta, o que as pessoas estão falando aqui pelo MSN, inclusive a vereadora está conversando conosco, ouvindo a opinião do vereador. Tem uma pessoa na linha que está tentando se comunicar conosco. Vamos ver se agora a gente consegue. Alô? Alô? Realmente a gente não está conseguindo nem saber quem está falando. A esposa do Chico Amorim. Enfim, se ela puder ligar novamente, passar o recado, ou... Certo. Acho que vai trazer um outro telefone, então, para a gente falar com ela viva voz, para ela se manifestar também. Mas, como eu estava dizendo, a nossa intenção aqui não é ficar a favor nem em defesa de ninguém, até porque a Fabiola ainda não apresentou oficialmente a justificativa dela. Nós respeitamos esse prazo, temos que aguardar ela apresentar a justificativa oficial. E ela também é sempre convidada para comparecer aqui na TV Votorantim, participar da nossa programação jornalística e também dar a sua versão, assim como nós estamos fazendo aqui, ouvindo os dois lados, que isso que se chama jornalismo, né, Wellington? A Mônica está trazendo aqui o telefone. A esposa do Chico Amorim está no telefone. Espera lá, não corta. Alô, boa noite. Oi, pode falar, boa noite. Pode. Então, eu queria falar sobre a ligação que eu recebi. Certo. Sobre as perguntas, né, que a pessoa fez, e eu questionei de onde ele estava falando, porque eu olhei no meu verificador de chamadas e constava o número da Câmara. E eu insisti com ele de onde ele estava falando. Ele disse que estava falando de São Paulo, e eu continuei insistindo, mas você está em São Paulo hoje? Ele falou, não, eu estou em Votorantim. E eu achei até que fosse uma brincadeira do Chico me ligando, sei lá, às vezes
bem. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, obrigada. O Wellington. A Tainá veio buscar o telefone, deixa eu entregar para ela. Hoje estamos aqui com uma assistente muito especial, muito linda. A Tainá está aqui conosco. Vou devolver o telefone a ela. Obrigada, Tainá. Bom, Marcos, você ouviu aí a esposa do Chico Amorim, aliás, manda um abraço, uma pessoa que a gente tem um carinho especial também, falando muito claramente, muito tranquila, né? Até achei engraçado, o político aqui em casa não sou eu, é o Chico, né? Então não tem nem por que fazer esse tipo de acusação, seria até uma coisa liviana, né? E a gente percebe que realmente tem clareza no que ela fala. Ela recebeu, sim, uma ligação fazendo uma pesquisa eleitoral. O assessor da vereadora, eu particularmente conheço, gosto dele, é uma pessoa muito gentil, muito carinhosa, muito alegre, muito amiga, sempre me apoiou aí nas minhas ações culturais, que eu absolutamente nada contra, né? Mas eu vou lembrar um caso aqui de um deputado aqui de Itapetininga, o Giriboni, e a Folha de São Paulo fotografou o motorista do Giriboni na 23 de maio, que é uma das principais avenidas de São Paulo, estacionado em cima da calçada. E saiu na Folha de São Paulo e o repórter foi conversar com o deputado, com o Giriboni, aquele mau exemplo que o motorista dele tinha feito, né? Ele, de imediato, ele disse que reprovava a ação do seu motorista, não tinha argumento, contra fatos não tem argumentos, né? E que estaria exonerando esse seu motorista. E foi o que aconteceu. Não estou aqui querendo prejudicar de forma nenhuma o Marcelo, eu repito, é uma pessoa... São dois, eu só conheço um, né? Então, desculpa. Mas, assim, eu acredito que, né, pelo que foi conversado com a vereadora lá na festa junina, se ela detectar que isso realmente aconteceu, alguma atitude ela vai tomar. O senhor acha que é isso? Então, está aí, né, o porquê que realmente a mesa diretora se reuniu, né, para apurar os fatos. Porque realmente houve as denúncias. Aí a declaração, né, da esposa do vereador Chico Amorim, né, e ela falou com propriedade tudo aquilo que foi conversado com ela por telefone. Então, assim, e consta também o número do telefone do vereador Chico Amorim no ramal da assessoria. Então, tem todas as provas, tem todos os argumentos. Né? Então, assim, é uma coisa que o Wellington acabou de falar. Contra fato, né? Não tem argumento. Então, Agora, se um dos assessores, né, fez essa ação, né, até querendo, por curiosidade, saber como é que está a questão eleitoral aqui na cidade, ter curiosidade de saber quem é quem, como é que está a situação de cada pessoa, e fez essas ligações, que assuma para a vereadora, até para ela não ficar passando por essa situação sem ter aí a certeza, né, segundo ela, né? Então, fica aqui o meu sem merecedora, porque se foi feito, né, ela está dizendo que não, e um desses assessores fez, eu acho que tem que assumir até para não causar um prejuízo político aí para a vereadora, que a gente tem também toda uma consideração por ela, pelo trabalho dela, enfim. Então, eu acho que se aconteceu e um desses assessores o fez, como está aqui o presidente da Câmara afirmando e reafirmando, né? Por favor, um dos vereadores que assuma isso para a vereadora, até para ela poder vir a público e dizer que ela não tinha nada a ver com isso, e sim um dos seus assessores. Vamos lá? Vamos mudar de assunto? Vamos, então.
Estamos aqui com os telefonemas. A Diomar, do Parque Bela Vista, manda um abraço para o sobrinho, Marcão Papeleiro, e diz que é fã do Wellington. Quem? A Diomar, a tia dele. Ah, que bacana! A tia dele é sua fã. Poxa vida! E está mandando um abraço para ele. A Sandra Regina, do Parque Jataí 2. Parabéns, Wellington. O programa, como sempre, está ótimo. Eita. Muito bem. Tomás Martins, sempre conosco, participando do programa, na audiência. Ele que é apresentador aqui da casa, o programa O Rádio na TV, e também da Rádio Cacique AM, que colabora conosco todas as semanas aqui no Debate dos Fatos. O Mané da Sucata também sempre participando, manda parabéns ao Marcão pelo trabalho como presidente da Câmara e manda um abraço ao Wellington. Obrigada, Mané, pela sua participação. Temos aqui várias pessoas se manifestando, todas elas questionando o vereador Marcos sobre questões relacionadas à cidade. Então, enfim, eu acho que a gente pode deixar para o final, Wellington, são questionamentos que por enquanto não estão no próximo assunto. Então. E aqueles que não der tempo de questionar, a gente encaminha para a assessoria ou para o próprio vereador para ele entrar em contato com vocês e responder. A Fabiola parece que respondeu. Ela disse que não foi feita a pesquisa eleitoral, está à disposição para qualquer esclarecimento, tem interesse em esclarecer esta situação, está sempre à disposição do Canal 10, mas até agora ela não tem motivos que desabonem nenhum dos dois, então ela espera esclarecer realmente isso. Obrigada, Luciana, Maiara e Wellington, parabéns mais uma vez, mando um grande abraço a todos do Canal 10. Muito obrigada, Fabiola, pela sua manifestação. E por ter aqui também feito a sua participação nesse debate, isso que a gente acredita que seja jornalismo, ouvir os dois lados, né? Esperamos ter feito da maneira correta aqui. Temos aqui também o Mário Antônio, ele está... Boa noite, acabou de assinar a Supermídia e está nos assistindo. Seja bem-vindo, Mário Antônio. Você e todos aqueles novos na Supermídia. Nosso programa é apresentado todas as sextas-feiras, a partir das 7h20 da noite, e trazemos aqui um resumo semanal das notícias que foram destaque ou então que foram publicadas pela mídia da região, sempre com convidados. E aqui a gente sempre diz que não somos donos da razão, nós damos a nossa opinião e podemos mudar de opinião também, assim que a gente entra em contato com outras opiniões e tem uma reflexão maior sobre os assuntos que nós debatemos aqui. Então, seja bem-vindo. Ele parabeniza o programa e diz que precisa fazer uma pergunta para o Marcão. Também é relacionado a problemas específicos da casa dele. E, enfim, aí, como eu disse, Mário, a gente vai deixar para o final para fazer todos esses questionamentos que, por enquanto, não estão relacionados aos temas de debate desta noite. Temos quem mais aqui? A Gislaine dizendo que já estava com saudades do nosso programa. Obrigada, Gislaine. O Adriano Luiz Dias, morador de Sorocaba e servidor em Votorantim. Gostaria de questionar o nobre vereador. Ele gostaria de saber se acha justo com a população ter recesso no meio e no fim do ano, ou fiscalizar é coisa pequena que não precisaria acontecer e que o TCE julgue as contas municipais. Mas depois ele diz que o vereador já respondeu que bom saber que trabalham normalmente no recesso, mas que ele irá se certificar em loco se isso realmente acontece. Ele diz que é servidor em Votorantim, na opinião dele, tem secretários que estão preocupados somente com o cargo e não com a qualidade dos serviços públicos. O que mais? É que ele repete várias vezes a mesma pergunta. A quebra de decoro da nobre vereadora não lhe renderá nenhuma punição, pois os legisladores são corporativistas, um sabe do... Ele usa aqui uma palavra do podre do outro. Além do mais, os nobres vereadores não têm competência técnica para tal julgamento. Aqui está a opinião do Adriano, ele que diz o nome completo, morador e ser servidor de Votorantim. Então, como nós estamos aqui para ouvir todos os lados, esta é a opinião que o Adriano está dando. O senhor gostaria de se manifestar de alguma forma ou não acha necessário? Então, em relação à questão do recesso, né, eu frisei bem em relação a isso,
Por quê? Porque é a oportunidade do vereador realmente sair de toda aquela questão burocrática, né? Sair daquela questão burocrática de gabinete, isso, aquilo, tal, e ir em loco, né? Ir em loco, ir nas ruas, ir ver as demandas da cidade, ir visitar as obras que estão sendo feitas na cidade, enfim, né? Eu frisei muito bem aqui também, né, que ela só entra em recesso e fechada ao público, né? Ao público, mas que o trabalho e o desempenho dos vereadores continua no dia a dia. Tá? Essa que é a questão, eu gostaria de frisar muito bem. Né? Tá certo. Vamos dar continuidade? Tem alguém na linha? Não? Então, vamos dar continuidade ao debate desta noite, lembrando que nós pegamos todos os temas que são tratados aqui, dos jornais, das rádios, das TVs, então, são temas que foram noticiados pela imprensa durante a semana. E no final do programa, todos aqueles temas que não estão incluindo na nossa pauta, nós apresentamos aqui no debate. Então, temos que dar prioridade àquilo que a gente vê durante as semanas nos jornais e que nem sempre conseguem ser debatidos como devem. Agora, nós vamos falar de uma participação do prefeito Pivetta no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, em 13 de junho, no qual ele fez críticas ao governo do Estado. Essa participação tem rendido até hoje. Essas críticas também geraram um debate incansável na última sessão legislativa, na qual os vereadores da base aliada do prefeito partiram em defesa do Pivetta e a vereadora Fabiola Alves Pedrico, do PSDB, defendeu o governo do Estado. Vamos ouvir, então, um trecho da entrevista concedida pelo prefeito Pivetta à Rádio Jovem Pan. Como todas as segundas-feiras, o prefeito Carlos Augusto Pivetta, de Votorantim, aqui conosco. Prefeito Pivetta, muito bom dia, prefeito. Prefeito, bom dia. O senhor tinha anunciado aí, acho que ainda até durante a campanha, que sairia uma ponte aqui do Jardim Archila, né? Aqui cortando o Rio Sorocaba, né? Até para facilitar esse acesso. Tem previsão dessa ponte sair? Nós tentamos buscar recursos junto ao governo federal, nós colocamos inclusive no PAC essa ponte, porque é uma ponte muito cara e não